desse não é mais forte nem mais rápido que leão nem que urso. Então deixa comigo pra você ver. Aí o Saul, que era um rei, falou, não, pega a armadura, põe a armadura. Ele foi pôr a armadura e ficou todo troncho. Não, nem cabe. Você não precisa usar os métodos que os outros usam. Usa aquilo que você tem de melhor. Isso é doido. Mas na hora que ele foi pra guerra, só falou, e a recompensa qual é? Tal coisa. Não, isso aí vale a pena. Bora. Pau. O engraçado é que até para cortar a cabeça do Golias, ele cortou com a espada do Golias. Nem tinha ferramenta. Ou seja, o cara sabe aproveitar as oportunidades. O que você tem que entender? O pilar que sustenta a sabedoria é problema. O que me fez ficar um pouco mais sábio no percurso? Os problemas que eu criei e os problemas que eu fui resolvendo. Segundo, anota aí, desafio. Eu não sei como é que você consegue suportar a vida num corpo sem se desafiar. Eu não sei como é que você dá conta. Depois que eu descobri o método de crescer sem parar, eu não dou conta de viver sem um desafio. Eu terminei a eleição, eu já arrumei essa live aqui todo dia, já arrumei um Ironman, já arrumei outro problema ali na Arábia Saudita. Eu vou decidir o dia que eu vou. Acho que na semana não vai dar por causa do ar, mas acho que semana que vem. Mas sabe o que você quer? Eu quero fazer um banco comunitário para as comunidades lá de São Paulo e esparramar isso para o Brasil inteiro. Porque o que precisa para a galera que é pobre é crédito. E crédito quase de graça. Para quê? Para essa pessoa... A pessoa não tem nem logradouro público, não consegue ter um cartão de crédito. Como é que ela vai sair do lugar? Aí eu tive com o filho do homem mais rico do mundo, porque ele não sabe, esses caras que têm bilhões nem chegam nem perto. A família mais rica do mundo é da Arábia Saudita. 7 trilhões de dólares. É dinheiro, hein? É dinheiro. E não sabe nem onde pôs, quer pôr no mundo inteiro o dinheiro. Eles estão fazendo uma cidade lá para 9 milhões de pessoas com 170 km lineares sem carro, um projeto assustador. Acho que eles vão mudar a terra com isso aí. Imagina, um negócio no deserto, fechado, com as vidraças, 170 km de vidro. Assim. Você vai passar de avião, você não vai ver a cidade. É isso que é mais doido ainda. Não, doideira. O que acontece? Eu poderia ficar na minha vida insignificante e não criar mais nenhum problema. A pessoa, não, mas você está criando muito problema na política. Eu falo, mas é só para isso que eu acordei hoje. Marcelo, mas e esse desafio? Desafio é o que move o mundo. O que é desafio? Agora você vai gostar e você vai querer se desafiar. Todo desafio revela um bloqueio seu. Como que você vai viver sem desafio? Mas a mãe não quer ser igual a você, não. Não precisa, seja igual a Deus. Véio. Ele falou para você ser mais semelhança dele. Cada problema que você arruma, cada desafio que você vence, você fica mais perto de ser quem ele é. Véio. Quando ele colocou em mais semelhança, ele não pôs ela destravada. Ele pôs igual aquele videogame, assim, que você tem que vencer nas fases. Para quem não entende o que é desafio, aprender a ler foi um desafio. Foi ou não foi? Escrever, interpretar. Aí falar outra língua. Desafios. Por favor, anota a tarefa assim, ó. Criar uma lista de desafios. Chamei a Carol no começo do ano. Ela tem uma lista. Esse ano é um ano do desafio para ela. Na virada do ano, eu chamei meu sócio e falei, ó, cada ano nosso tem um tema. Igual o chinês. O chinês fala, esse ano é do tal. A Índia, cada um fala um jeito. É o meu, a gente decide junto, é um desafio. A Carol fez uma lista. Não vou esquiar, não vou. A Carol tava saltando rampa, cara. No começo do ano, em Courchevel, não, já na segunda vez que a gente tava esquiando em Courchevel, a Carol tava saltando rampa, cara. Rampa de 4 metros de altura, mano. Eu passei mal. Aí quando chegou, ela nunca topou andar fora de pista, andou fora de pista comigo e tal. Chegou lá, ela no celularzinho dela anotando assim, ó, lista de desafios, andar fora de pista, saltar rampa. Caramba. Eu não consigo esconder, eu fico mais apaixonado da minha mulher. Você sabe o que é isso? A paixão envolve sentimento novo. É por isso que às vezes vocês destroem o casamento de vocês. Porque é uma bosta viver sem desafio nisso aí. E aí se você, é só pra você ver, amor, independente do que está acontecendo, eu amo minha esposa com a minha vida, eu tenho coragem de dar minha vida por ela. Do jeito que a Bíblia fala. Só que paixão não depende do que eu acho, depende do que ela faz. Só pra vocês entenderem as duas coisas, são diferentes. Paixão é químico. Paixão, se uma coisa química acionada de você, dura no máximo de 12 a 24 meses. É engraçado que você pode apaixonar por um estranho, porque é algo novo, mexe com você quimicamente. Aqui está o segredo para o casamento ter longevidade. Não dá para ter um casamento sem renovar a paixão. Por isso que hoje mais de 50% dos casamentos são destruídos. Porque as pessoas não sabem. E aí ele está cobrando do outro. E no casamento não é lugar de cobrar, não, é lugar só de investir. Aí, o que eu pego então se eu estou investindo? Se você está investindo, o que você pega é um dividendo. Nunca é cobrança. Dividendo é se deu certo o investimento. Aí os dois investindo um no outro, já era. Nunca é sobre eu, é sobre o outro. Investir, aquilo, a pessoa deu lucro, o lucro é meu. Alô, presta atenção no ponto. Casamento é investir no outro e o lucro do investimento é seu. Agora vocês não têm nada e ainda está cobrando o que não tem. Quem que aguenta ficar nisso? É muito melhor você ficar numa jaula com um orangotango que vai dar mais resultado. Estou falando sério, hein? Você entende o que é sabedoria então? Então você tem um desafio, estou te dando um desafio. Vai arrumar esse casamento seu que está uma bosta, dá para ver. Ou seja, achar um problema novo, criar um problema novo vai fazer você virar uma potência de sabedoria. Segundo, desafio. Terceiro, experiências novas. Anota aí. O resumo de sabedoria para mim é isso.
E tem dois tipos de sabedoria se você quiser aprender. A sabedoria horizontal são todas as experiências que geraram maturidade na sua vida. E a sabedoria vertical é a sabedoria do trono. Mas como é que faz para eu achar isso aí? Lá em Provérbios ajuda. Lá está escrito assim, a verdadeira sabedoria Deus dá aos retos de coração. Sabedoria tem três pilares, por que ela é uma identidade? É o quê? Por que ela é uma identidade? A sabedoria? Não, a sabedoria é a experiência. Como eu estou te falando. A vertical é ter acesso, vou falar na palavra certa, ao oráculo. O que é isso? Tem um negócio chamado palavra de conhecimento, discernimento, palavra de sabedoria. Já ouviu falar disso ou não? Tá. Se eu não tiver essa abertura no meu coração e não entender essa sabedoria, eu nem sei o que é isso. Tem gente que chama de intuição. Muitas vezes, não tendo estudado algo, mas eu tenho clareza, se você quiser saber o que está por trás, ele chama chuva de prata. É um negócio que chove na sua cabeça, você tem a palavra certa, sem saber de onde ela veio. Essa é a vertical. Por exemplo, eu já tenho algum tempo. Eu já fiz boot em que supostamente nós levávamos para o nosso abrigo. Fala aí no microfone, quem sai na transmissão? Nós trazíamos a identidade da sabedoria para nós e para ela estar connosco. E foi com isso que Salomão, como a perdeu, perdeu todo o reinado e todos os bens que tinha de Deus. Então, como é que a sabedoria é uma identidade? E nós usamos ela, efetivamente, para ser guiados por ela. E ela pode ter três pilares palpáveis. Na verdade, em Provérbios fala que ela tem 7. É eu que estou falando 3. Em Provérbios está escrito, a sabedoria tem os seus pilares, são 7. Tem um negócio chamado lato sensu, que é sentido amplo no latim, e tem um negócio chamado estrito sensu, que é sentido estrito. Em português de Portugal dá para entender, né? Quando eu estou te falando que a sabedoria é essas 3 coisas, eu estou simplificando para falar. Toma ela aqui, ela é tipo um miojo, dá para você comer com 5 minutos. E se a gente for falar mesmo, e eu estou vendo que é seu interesse, a sabedoria é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, é o construtor de todas as coisas. Então, você queria chegar aí, mas não é o tema de hoje. Eu já vi que você está mirando em outro lugar, só que aqui dentro estavam falando assim, pega aqui uma fruta para comer. Você está querendo ver o magma debaixo da terra. Mas está tudo bem, eu te dei a resposta. É uma pessoa. A sabedoria é a pessoa que construiu, colocou o pino na terra. Vai lá em Ezequiel 37, você vai saber. A hora que Jó começa a trocar ideia, Jó, na verdade, falei errado. Onde Deus fala, Jó, você estava onde quando eu fundei a terra? Jó, aí ele começa a explicar ali. A Bíblia ela não é cronológica do jeito que estão os livros, tá? Ela começa em Salmos, vai para Ezequiel, depois vai para Gênesis. Mas para você entender, a sabedoria que Deus deu para Salomão é um login e uma senha. E ele parou de usar. Por que todo mundo acha que Salomão é a sabedoria? Porque não entende que a sabedoria é um acesso. Agora, de novo, já que você está querendo aprofundar no assunto, a sabedoria é um acesso. Ela é uma identidade, ela é uma visão do trono, ela é uma experiência, ela é um monte de coisa. Como é que é possível ela ter pilares? Então, pilares é para definição, é mais didático. Inclusive em Provérbios, quando fala disso. Por exemplo, a paciência é um pilar da sabedoria. Só que eu não ia mexer com isso aqui agora, entendeu? Senão a gente ia ficar só na aula da sabedoria. Inclusive, a primeira escola do mundo foi o Salomão que criou. Olha o nome da escola, Escola de Sabedoria. E o que é sabedoria? Ciência, saber. Como que o Salomão ficou o cara mais sábio de todos os tempos? Ele pegou 2 pessoas de cada tribo, eram 12 tribos, então ele pegou as 24 pessoas que mais entendiam de música, arte, guerra, e aprendeu, tomando todos os códigos de todos eles e se concentrou na cabeça só dele. Aí ele viu que aquilo era bom e falou, agora vamos ensinar para os grandes daqui do povo de Israel. O que ele fez? Aquilo que a gente chama de modelagem. A sabedoria é fascinante. Com a sabedoria, a formação de todas as coisas aconteceu. Esse saber de Deus. Com a sabedoria, você olha que a palavra fala assim, que a natureza revela a glória do Criador. O Criador são 3 em 1 e 1 em 3, que é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você olha para a estrutura do átomo, próton, elétron e nêutron. Aí você olha para a estrutura do tempo, passado, presente e futuro. Aí você olha para a estrutura humana, corpo, alma e espírito. Aí você olha para o espaço, altura, largura e profundidade. Aí todas as coisas, pela sabedoria, você vê que ela é tridimensional. Isso é muito louco. Vocês começaram a entender aí ou não? Podia ficar só falando disso, né? Eu adoro falar. Então a sabedoria, ela é muito forte. Quando você olha para essa tridimensional das coisas, você olha que tem um Éden, que foi do Lúcifer. Tem um Éden de Adão e tem um Éden que é a Nova Jerusalém. As 3 cidades são cúbicas. Tanto o Éden como a Nova Jerusalém. E se você quiser aprofundar nisso, no primeiro, lê um livro, As Eras Mais Primitivas da Terra, do Pember. Aí você fala, cara, o que é isso? É o que eu não queria tocar aqui, é um assunto de profundidade. É como se a gente estivesse escavando para pegar água e ele pediu para cavar petróleo. Aí é um pouco mais fundo. Entendeu ou não? Deixa isso para lá. Então, dentro da sabedoria tem um problema. Eu gosto dessas perguntas aí. Se aqui fosse um pé de pena, nós ia rolar no chão, eu e você. É porque você está caçando uma coisa que ninguém quer. Você está caçando o que ninguém quer. Aí eu gosto de bater em gente assim. É porque tem alguma coisa aí que é tipo um recado para mim, para quem não entende. É papo de maluco. Primeira coisa, então, da sabedoria é um problema. Segundo, é o desafio. E o terceiro? A experiência.
Estou te dando uma visão disso. Pablo, mostra para mim a diferença de conhecimento e sabedoria. O conhecimento é a água, a sabedoria é o que você faz com ela. Então, encher um tanque de água te faz ter conhecimento, mas não usar significa que você não tem sabedoria. Sabedoria é um percurso, a experiência, usar, a problemática, a recompensa daquilo. Então, ter uma represa com água que não serve para nada, se você não usar, a atmosfera vai sugar aquela água e vai secar aquela represa. E vai carregar para outro lugar. A Terra é cíclica. Olha só. O Sol está girando, a Terra está girando, a galáxia está girando. Isso é assustador. Isso é sabedoria. Olha essa sabedoria. Deus criou todas as coisas em movimento. Mas a única coisa que é a mais poderosa que Ele criou de toda a história, de toda a existência, é você que vive parado. Nossa. Não, a árvore também fica, não fica. A folha dela cai e vai produzir adubo em outro lugar. A fruta de uma árvore lá no Egito vai lá para o Brasil, ela não fica no lugar. Inclusive os homens criaram a máquina para arrancar a árvore do lugar e levar ela para outro. Ele não compra oliveira lá em Israel e leva lá para o Brasil. Só você que fica parado. Isso é sabedoria, sabe disso. A Terra gira a 1.675 km por hora. E daqui 5 milhões de anos a galáxia, que é a nossa Via Láctea, vai colidir com a Andrômeda. Normal. Mas a neném vai estar aí, não tem problema. Você não vai estar girando na Terra, você vai estar girando em outro lugar. Porque eu quero que você entenda que o átomo, toda a estruturação de tudo que Deus criou tem movimento. É por isso que você tem que entrar em um movimento rápido. Mas sabe como é que faz para ser criativo? Gira 1 segundo na frente da Terra, que é o ambiente que você está. Para liderar a criatividade, você tem que estar girando mais rápido. Seu cérebro tem que estar nesse giro. Você tem que estar se movimentando. É o problema de um monte de gente que está fracassado. É só por não se movimentar. É impossível não dar certo se você está se movimentando e testando coisa nova. Sacaram ou não? Pablo, a sabedoria é tudo. Tem gente que tem toda a experiência, tem todo o problema e não tem nada. Por quê? Não tem gente para compartilhar. Não tem um ambiente seguro para fazer isso. Eu amo ter ambiente seguro. Em lugares onde eu posso me abrir. Quase todo mundo eu não posso me abrir. Mas com gente que eu posso me abrir é diferente, porque eu falo loucura e vou testando se a pessoa suporta ouvir. Eu gosto de trocar ideia de como que vai ser depois que a Terra acabar. Aí eu começo a falar perto de gente normal, as pessoas começam a querer surtar. Eu falo, então não dá para falar, o ambiente não é seguro. Olha o que é um ambiente seguro. Está perto de gente que suporta ouvir loucura. Sabe qual a síndrome que quase todo mundo está mexendo tem, né? Normal demais. Vocês não entenderam a potência infinita que cada um carrega. E aí, como você é tão normal, você não suporta ouvir coisas poderosas. Aí a gente tem que ficar assim, né? Então tá bom. Como é que é? Arroz com feijão, café com leite, ficar nas conversas. Tô falando sério. Você podia amar a sabedoria pelo que eu falei agora. Você podia tirar os próximos 10 anos só para se desafiar, só para crescer. Não, meu negócio é comprar um carro. Fica sem esse carro só 10 anos, vai por mim. Se funcionar o que eu tô falando que funciona, aí carro pra você nunca mais vai ser seu desejo. Quer ouvir um negócio de um rico? Quer ou não? Sim. Nenhum carro que eu comprei eu tive desejo. Nenhum. Nem Ferrari, nem Hammer, nada. Não, mas comprou por quê? Oportunidade. Eu não tô nem aí pra carro. Isso não me move. Tipo assim, a Ferrari que eu comprei é cinza. Eu fui no café da manhã, meu filho falou, não vi que você comprou esse carro. Eu falei, então vou comprar agora. Aí ele falou, mano, você tá doido, a Ferrari 6 milhões? Eu quero comprar, agora eu vou. Eu comprei de jeito. Aí você fala, mas por que você comprou? Não, sabe por que ele falou? Foi porque tava barato. Aí você fala, mas como um carro desse tá barato? Porque você pagou abaixo do preço, você não sabe o jeito que foi o negócio. Aí que tá o segredo. Não foi porque eu quis comprar uma Ferrari. Eu já tive outra, tanto faz pra mim. Alguém me chamou de mentiroso porque eu desmontei uma Ferrari pra ver o que tinha de magia dentro do carro. Tem nada. Só achou uma placa escrita assim, a maior vitoriosa de todos os tempos da Fórmula 1. Ah, então vale 6 milhões por causa disso. Você entendeu o código ou não? Você compra o storytelling dos outros. Eu tinha uma oficina, eu chamei um cara, nós desmontamos e arrancamos o motor fora. Justamente para entender. Eu sou tão função que eu quero saber. Tem um adamante aí dentro? O que tem aí dentro? É a mesma coisa que um monte de gente olha para mim e fala, mas o que esse Marçal tem, que esse tanto de gente que eu vi? Por que é desse jeito? Por que é... É porque tem experiência, sabedoria. Ou seja, se a Fórmula 1, que é o principal campeonato mundial de automobilismo, os caras dominam o campeonato de construtor e a maior quantidade de título individual, eles pregam essa placa no carro e você tem que pagar, cara. É o que o Enzo vem investindo desde 1950. Então você tem 74 anos que os caras são vitoriosos, você vai ter que pagar por isso. Entre nós, não é nada demais. A embreagem é dura da Ferrari. Já dizia o Ferruccio. A Lamborghini foi criada por causa de uma raiva que ele tinha, que era o principal cliente que o Enzo tinha. Ele falava, não, sua embreagem é dura. Ele falava, você mexe com o trator, você não entende de carro esportivo. Aí ele foi e criou uma marca e falou, vou contratar os funcionários tudo da Ferrari. Ele levou todo mundo pra lá e criou a Lamborghini. Eu só de birra não comprei uma Lamborghini até hoje por causa dessa história. Vou comprar uma. A embreagem é boa. É bom demais. É real mesmo. O carro é mais macio, assim. É.
Falta o último aí, né? Vocês querem fazer pergunta? Sim. Então faz. Como parar de pagar o aluguel do meu pai e do meu ex-companheiro? Ex-companheiro. Como é que você chama? Como você chama? Você não quer pagar o aluguel para nós, não? No prédio aqui? Tem umas continhas aí. Sabe o que é? Você não pegou a aula de ser uma pessoa boa e deixar de ser boazinha. Eu sou uma pessoa boa de verdade, mas não sou bonzinho com ninguém. Zero. Então você vai ter que pegar essa aula. Aí você está pagando aluguel. Seu pai é incapacitado? Não. Então você vai ter que arrumar um serviço para ele equivalente para você desmamar. Mas ele vai trabalhar todos os dias. Então tem que morar num lugar onde ele dá conta de pagar. Sabe por quê? Vou te explicar. A energia que você está aplicando nesses dois, hoje, sendo que ele não é incapacitado, se ele é incapacitado, o jogo é outro. A energia que você está dando para eles, você não dá conta de escalar e prosperar. Se você ficar servindo todo mundo sendo boazinha, você não vai dar aquele punch na sua vida, você não vai crescer. É muito melhor você falar, cada um assume aí, eu cresço, e depois você vai lá e patrocina o seu pai, porque ele não faz diferença. Então se eu tiver que bancar qualquer pessoa para enfileirar 10 mil pessoas, que não vai fazer diferença na minha vida. Só que fazia nessa fase aí. A fase onde você está se sentindo um otário, não está sentindo? Imagina você dormir todo dia sentindo um otário, e quando acorda é otário de novo. Então você dorme e fala, não, eu sou um otário. Aí você acorda e não passa o sentimento. Ou seja, não é a cama que vai resolver, é tomar a decisão difícil. Mas eu sou filha única e meu pai... É claro, olha que lindo. Então já está resolvido. Para que você levantou e fez a pergunta? Aí ela falou, eu sou filha única. Ela está dando a justificativa de ser boazinha. Não, e fica em paz, velho. Pega mais uma pessoa para você pagar o aluguel, velho. Olha lá, minha mãe, ela falou, né? Não deixa que eu vou pagar para minha mãe. Você quer resolver ou não? Quero muito. Eu tenho 3 filhos. Imagina, mais 3 aluguel. Mais 3 aluguel chegando. Vou dar o conselho. Compra um terreno, dá um tijolo para cada um, cimento e fala, o resto é com vocês. Você sabe, né, que todo mundo que você está bancando aluguel não vai querer construir um barraco. Não quer. É a mesma teoria que eu uso com quem quer dinheiro emprestado. A pessoa fala assim, eu quero 10 mil emprestado. Eu falo, eu te dou 200 reais. O que tem a ver? Vocês sabem ou não? Cada 5 pessoas que der 200 reais, deu 1.000. Então 50 pessoas dando 200 é 10 mil. Ao invés de você pedir dinheiro para ficar me devendo, eu te dou 200, você chama mais 49 pessoas para te dar 200, você não precisa dever ninguém. Véio. Chega pedindo 10 mil, vai falar, mas 200 serve. E fala que eu dei. Aí você fala, Marcelo, qual que é a lógica? Parece papo de maluco. Você acredita, ninguém foi buscar até hoje os 200 reais? E eu também não empresto os 10 mil. Mais de 18 anos sem emprestar dinheiro. E olha só, eu não empresto dinheiro. Ninguém brinca comigo com esse assunto. Porque se a pessoa falar de dinheiro, eu falo, tem um livro aqui, Códigos do Milhão, faz essa tarefa aqui pra você ver. A pessoa nem lê e nem faz. Por que ela não vai buscar o dinheiro? Isso é sabedoria. Você que estava interessado em sabedoria? A pessoa não vai buscar o dinheiro porque sempre tem um otário disponível para dar para ela. Então é melhor. Se ela fosse atrás de 50 pessoas com esse mesmo discurso, ela levantaria 200 conto de cada um de graça, sim ou não? Mas dá trabalho, porque para achar 50 pessoas para te dar 200 reais, você tem que falar com 500. Só que se ela ligar para mais 10 otários, o terceiro vai ser você. Aí a pessoa faz isso. Eu nunca esqueço de um amigo me ligou e falou, eu preciso de 10 mil, exatamente 10 mil. Minha esposa vai parir, ela não quer parir no SUS. Aí eu falei, da hora. Eu preciso de sua ajuda. Eu falei, não vou negar ajuda, né? Estava dormindo, acordei, falei, não vou negar ajuda não, fecha o olho aí. Aí, pai, em nome de Jesus, abençoa. E tchau. E falei, se a criança estiver correndo risco, você me liga. Tá bom? Amanhã nasceu, mandou as fotos, nasceu no SUS mesmo. Resumo. O cara aparece adoidado, faz o que quer da vida, vive viajando, e não tem um plano de saúde, ele não honra a mulher dele não é minha, velho. Mas se você não ficou nem um pouquinho ruim, não fiquei, cara. As pessoas que eu mais gosto de ensinar são as que eu amo. Não faz sentido eu bancar um parto que ele não vai pagar. É ele que é o macho, é ele que pega essa mulher, é ele que tem que resolver o problema. Mas é igual você falou, Marcelo, você repreendeu ou ensinar ou ajudar as pessoas que você mais gosta, mesmo assim elas ficam meio... Pois é, mas você não tem que depender delas. Sim, não. É a situação. Então, assim, você tem que deixar de ser boazinho. Uma das coisas que eu acredito que a maioria que ainda não explodiu na vida é porque é bonzinho. Você sabe o que é ser bonzinho? Vou explicar. Você depende da opinião dos outros, sim ou não? Você é bonzinho. Rapaz, você tem que ver eu. Lá na Rede Globo, os caras, como é que vai ser a entrevista? Depende de vocês, velho. Uma pessoa boazinha fala, cuidado, candidato, cuidado. Candidato. Não, eu tô de boa, eu tô aqui para ser nobre. Lá no Roda Viva, assiste de novo, talvez você não assistiu. No começo da entrevista eu falo, não tá brincando, aqui é um sonho. Desde criança que eu quero fazer resposta aqui. Só que pode virar um pesadelo. Eu falo, vocês pegaram essa fala ou não? Eu falo, é um sonho para mim, mas pode virar um pesadelo para vocês. Vai depender de vocês, não de mim. Se for na nobreza, resposta nobre. Se for na loucura, vocês vão ver um maluco. O que é não ser bonzinho? Não depender da opinião dos outros.
Saber ficar calado quando tem que ficar. Dizer não. Você não dá conta de falar não. Ela fala, Nem falou sim, que é não sempre, né? Que ela tinha que estar falando. Então você tem que deixar de ser boazinha. Aí agora, mas vai ser ruim, porque você criou uma crença na sua cabeça. Não, porque eu sou filha única, não sei o que, não sei o que. Você vai ser a única filha boba que ele vai ter pra sempre. É só emendar esse pedaço que eu acabei de te dar. Na hora que você acordar amanhã, você já vai acordar bravo. Eu sou a única filha boba que ele pode ter. Porque você pode ajudar ele, liberando você para prosperar, e você pode ajudar ele ainda mais se você prosperar. Você tá entendendo ou não? Senão você vai dar energia humana que não vai fazer você prosperar. Viver preocupado não te deixa prosperar. Viver acusado não te deixa prosperar. Viver sentindo um otário não deixa você prosperar. É muita coisa que você está fazendo para não deixar você prosperar. Mais alguma pergunta? Vai lá. Presidente da República agradece. Vai lá. Pode perguntar. Como criar uma crise para testar a pessoa? Qual pessoa? Ela perguntou como criar uma crise para testar uma pessoa. Qual pessoa? Pode ser para trabalhar ou para relacionamento ou para amizade. Então, por exemplo, depende da pessoa para trabalhar o cargo dela. Não, relacionamento. Você testa a pessoa passando raiva nela. Porque a pessoa passando raiva, fazendo ela estar em situações de tomar decisão difícil, passar raiva nessa pessoa, não sei se aqui em Portugal não é assim, né? Criar situações. Mas as melhores situações em relacionamento é você pôr terceiro para criar, para não ser você. É igual elogio. Se eu elogio a mim mesmo com a minha boca, esse elogio vale pouco. Quanto mais distante tiver o elogio do objeto elogiado, mais válido ele é. A crise também. Eu gerando crise, vai parecer que eu sou um sacana. Eu colocar outros para fazer isso, aí o negócio ganha mais validade, mais pressão. Depende do nível, por exemplo. Vamos testar um trabalhador. Por exemplo, eu coloco uma pessoa para ser executivo de uma empresa, eu vou lá nos 3 e mando por pressão da pessoa, para a pessoa espanar. É natural. Aí a pessoa vive, eu estou debaixo de conflito, e eu estou rindo, porque é eu que estou criando. É para ver como é que ela se comporta. Entendeu ou não? No relacionamento, por exemplo, vamos supor, você é uma mulher que tem grana, aí você vai relacionar com um cara que não tem. Aí o cara vem, como é que é expor a crise? Rapaz, você tem que ver, meu dinheiro está bloqueado. Eu tive um sócio que ele ganhou R$1 milhão lá num negócio que ele fez. Aí ele arrumou uma menina bonita demais. Eu cheguei nele e falei, essa menina é bonita demais, tem alguma coisa errada. Falei. Nada contra a menina, eu achei assim, um bônus da vida. O cara conseguiu. Ele é feio. Assim, quando fala que a mulher é bonita demais, o cara é muito feio, é distante um do outro. Aí eu falei, aí eu falei pra ele, você vai expor a crise. Você vai falar que seu dinheiro tá aplicado. E tava mesmo, tá? Você vai falar que você não tem nenhum real, seu dinheiro é aplicado. Essa menina tava doida. Já falava de casar, de engravidar, só doideira, por causa de R$1 milhão. E aí foi uma semana, nada do dinheiro aparecer, um mês, nada. Não tem amor que aguenta. E eu falei pra ele, deixa o dinheiro aplicado, não pega R$1. Viva uma vida de pobre pra você ver se essa mulher gosta de você. Resumo, não gostava. Queria montar naquele R$1 milhão e picar ele junto, aí na hora que acaba era a mesma coisa. Ia acabar aquele dinheiro e ir embora, porque era desproporcional o negócio. Ou seja, uma crise dessa. Então, por exemplo, tem algumas pessoas, algumas mulheres na vida, elas cresceram, elas vão relacionar com o cara, aí tipo, elas têm um dinheirinho. Segura esse dinheiro pra você ver. Que seja contrário, a mesma coisa. Acaba na hora a graça. Porque lembra do código, sabedoria. Aquilo que fez uma pessoa vir é o mesmo motivo que vai fazer ela embora. Então é aonde, se você conseguiu captar por alguma frente, teste a pessoa naquela frente. Por exemplo, como eu falo muito de prosperidade, muita gente quer ser sócio, ficar perto para ficar rico. Aí se eu perceber que é isso, eu falo, seu teste é esse. E dói. Dói até em mim assistir a pessoa. Porque ela fala, não tem lógica, velho. Eu não consigo ficar rico aqui perto desse cara. É só o teste. Depois que passa do teste, aí eu abro a porteira. Falo, pode ir, pode fazer, faz isso aqui, faz aquilo. Aí o trem deslancha. Porque a pessoa provou. Mas é duro. É teste comigo é dolorido. Boa noite. Eu tenho empresa e eu queria saber por que eu tenho o hábito de atrair funcionários que não têm nada, que estão numa vida de escassez. E quando aproximam de mim, prosperam, melhoram a vida e depois me abandonam. Autocomiseração, que é o nome do bloqueio que você tem. Escassez, você ajuda os outros, e quando é você é controladora também. Você é boa no que você faz. Só um pedaço da declaração dela eu já consigo fazer a leitura toda. E pelas reações que você estava tendo enquanto eu estava falando. Você é bem participativo aqui. O fato de você ser controladora, você não treina os outros. E as pessoas, elas prosperam dessa forma e querem ir embora justamente porque elas percebem isso em você. Então você é bom no que você faz, você controla muito. E o fato de controlar, como você não compartilha, na hora que a pessoa começa a bater uma asinha, fala, vou vazar. É isso que acontece. Você tem que aprender a delegar mais. Tem que aprender a treinar mais. E descentralizar. Porque logo você fica pensando assim, poxa, mas não sobra nada pra mim. Por quê? Porque você está ocupada com tarefa que não é sua. Aí eu te dou um código. O código é, treine 1000 vezes, mas não faça 1 milhão de vezes aquilo que não é da sua conta. Você está fazendo o contrário. Você está fazendo muito o que não é da sua conta e treinando pouco. Ou seja, o nível de felicidade de um empreendedor é cada dia que passa trabalhar menos e pôr
mais delegação, pôr mais para as pessoas fazerem, entendeu? Como é que tu geriste o teu relacionamento com a Carol numa fase em que foi preciso estar dia e noite a trabalhar? Na para política, alavancar é as projeto. Igual, por exemplo, quando eu fiz meu primeiro Ironman, eu chamei a família, pus um adesivo lá na Copa, onde a gente come, na sala, mini sala de jantar, e falei, ó, não vou dar atenção para vocês por 43 dias, vou só treinar. E treinei. Esse Iron eu vou fazer sem treinar. Eu vou, assim, quando eu falo treinar, eu treino todo dia, não para o Iron, mas fazendo exercício. Quando eu estou num projeto, eu sou claro com a minha família. Eu falo, não tem como eu ser uma pessoa que vai dar atenção para vocês. Na prefeitura foi do mesmo jeito. Eu cheguei neles e falei, vou fazer meu melhor, mas vocês têm que saber que não dá para estar com vocês e não tem como. E acabou. É um projeto. Agora, o que não pode é a sua vida virar um projeto infinito. Porque a maioria fica nisso. Esquece a família, esquece a esposa, esquece tudo. A Carol, para suportar, desinstalou todas as redes sociais, arrumou um vício novo, que é assistir dorama, e foi embora, vazou. E eu que dava notícia, o nosso combinado. Eu que tinha que ligar dando notícia da política. Eu falava, ó, notícia ruim, eu acho que eu vou ganhar. Aí ela ficava ruim. E ela não botava fé nunca que eu ia ganhar. Aí ela viu a pesquisa saindo, eu em primeiro. Aí ela ficou mal. Ela, você tá falando sério mesmo? Eu falei, é. Aí no final, na hora que acabou a eleição, ela não estava acompanhando, ela não assistiu. Eu liguei e falei, ó, deu certo. Ela, o que aconteceu? Eu falei assim, ficamos em terceiro, deu tudo certo. Cheguei em casa, a única coisa que eu prometi pra ela é voltar vivo. Eu não gosto de prometer nada pra ninguém, mas como eu prometi, eu voltei, rapaz. Só isso que eu falei, ó, tá cumprida a promessa. E numa fase inicial da tua carreira, quando saíste da Way, fazias o mesmo processo? Não, era muito mais suportável. Eu ficava 100% virado, eu larguei minha família de lado meu. É até triste, porque não precisava largar desse tanto pra ficar rico assim. O problema é que eu fiz pra fazer rápido. Meu filho que fica me zoando aqui, ele é um que eu prejudiquei. O 02 ele me zoa e ele é o único que eu não dei a atenção que deveria, eu pago caro por isso. Porque eu fiquei fora de casa, na fase que ele precisava mais de mim, entendeu? A gente já chorou junto, já tratou e tal. Ele tem um jeito dele, né? Cada um tem uma personalidade. E depois disso, como é que vai para o 05? Fazer o quê? Como é que vai para o Como você vai fazer o quinto 05? filho? Como é que vai para o quinto filho? Normal, é. Testou 4 vezes, funciona. Vai, o negócio é top. Você pega o período fértil. Em Portugal nós fazemos... Vou contar uma curiosidade, vocês vão achar engraçado e vai esquecer nunca mais. Nunca. Não vai esquecer não. Tem um negócio, tem algumas mulheres que têm problema com engravidar de uma vez. Tem uma técnica, né? Na hora de você copular ali, você ergue a perna. Tô falando sério. Não é nada demais, não. É real. Tem mulher que fica lá 3, 5 meses pra engravidar. Como é que depois de ser candidato a prefeito, consegue ter coragem e força para fazer o 05? Cara, é o seguinte. Eu não fiz campanha política nem um dia na parte da manhã. És incrível. Com todo o respeito, tu és incrível. Tava lá. Não, mas é incrível quando você tá na crença. Não, já é um fato, então eu não sou incrível. Que eu já fiz e funciona. O que eu tô te explicando? Chegava lá 10 horas da noite na hora de dormir, que é meu horário de dormir. Tipo agora, eu vou acabar isso aqui agora. Chega no horário, sabe o que acontece? Tinha alguém lá revolucionário, nós vamos mudar o país, eu tenho que conversar com você. Aí o cara queria me chavecar de madrugada. Aí eu falava assim, amanhã. Se o mundo não for acabar agora, eu não for a pessoa que está pronta para solucionar isso, amanhã eu durmo em paz todo dia. 5 meses, eu fiquei só 5 noites sem dormir. Foi as 5 noites que eu fui no palco de sertanejo para falar no palco, só isso. Fora isso, eu dormi todas as noites. Parte da manhã eu cuido da minha vida primeiro. Não fiz campanha, não fui lugar nenhum de manhã, a não ser entrevista. Só se for sabatino, debate que eu fui. Fora isso, 5 meses do período da manhã eu estava cuidando da minha mente, cuidando do meu corpo, treinando, cuidando de mim. E a família? Cara, a família eu já falei, era um projeto. Então a gente ficou um pouco afastado. E é ruim, porque isso não volta, entendeu? Mas aí que tá o detalhe, a Carol é a pessoa que falou, eu vou cuidar deles. Nós fizemos esse pacto, inclusive foi ao vivo lá no dia da conversa. Ela falou, vai que nós vamos estar te esperando. Incrível. Então assim, eu almoço em casa todo dia com os meus filhos. Na campanha não deu. E como é que foi passar nessa fase? Cara, foi ruim. Foi uma fase de amadurecimento, mas tudo é projeto. Ficou mais forte? Claro, fiquei mais maduro e na próxima campanha eleitoral eu vou ouvir menos gente ainda. Porque em 2022 todo mundo me deixava doido. Aí eu aprendi que é um monte de maluco falando de coisa que não existe. Aí eu fui pra essa campanha, um monte de gente que entrar na minha cabeça, eu já não falo. Agora depois dessa aí que eu não falo mesmo. Que é tudo maluquice. É O tudo... Miguel já entende política? Não, um pouco. Então, fala aí. Qual os 3 conselhos que daria para o papo de 20 anos? 3 conselhos pro papo de 20. Casa logo com a Carol, sai da Brasil Telecom e não termina a faculdade. Pode tornar isso mais generalista. Como? Mais geral sobre isso. A visão é o seguinte, as coisas que são duradouras, faça logo.
Para de depender daquilo que você acha que é a sua vida. Por exemplo, eu achava que faculdade ia mudar minha vida e não mudou em nada. Não mudou. Foi interessante ter um diploma. Eu até... Fica parecendo que eu sou alguém que, né, não quer honrar isso, mas eu não teria virado executivo na Brasil Telecom se eu não tivesse o diploma, porque lá fala, né, para ser executivo tem que ter o diploma. Então foi importante. Agora, o dinheiro que eu investi lá, na fase que eu investi, se eu tivesse fazendo, meu Deus, se eu tivesse investido em mentoria, tivesse a mentoria com o Pablo Marçal de hoje, esse cara aqui, eu tivesse como fazer a mentoria com ele, com 20 anos de idade, eu parava minha vida para ouvir esse cara. Não tô falando porque é eu, tô falando pelas experiências. Pelo nível de acesso, eu precisava de ouvir essas conversas. O que vocês estão ouvindo agora, tudo depurado, anota aí, passo 1, passo 2, eu fui caçar sozinho, cara. Eu lia PNL, eu lia inteligência emocional, eu lia gestão, eu ficava caçando essas coisas. Então meu processo foi muito difícil. O que eu construí, você está falando 20, então há 17 anos atrás, o que eu construí há 17 anos atrás foi no rolê sozinho, imaginando o que era. Não tinha uma pessoa me guiando, falando, vai por aqui. Tá doido, agora tá fácil demais, mano. Tu levou 17 anos para dar de resultado, para levar 3 a 4 no seu, 5 anos no máximo. Eu não falo do resultado financeiro, deixa eu explicar por quê. Ter bilhões, você precisa de ter muito desafio, muita experiência, muito problema, muita encheção de saco. Você quer um conselho de um bilionário? Quer ou não? Sim. Não mexa com 1 bilhão. Não, eu tô te falando, você tem que suportar a gente demais, você tem que ser muito foda para selecionar a gente. Você tem que ficar vigiando a riqueza o tempo inteiro. O maior trabalho que dá de excesso de riqueza é excesso, tá? Bilhão é excesso. Eu entendo o comunista quando fala, bilionários não deveriam existir. E eu vou te contar por que os bilionários existem. Porque você não fica rico. Aí, como poucos entendem, eles ficam concentrados com a maior parte da riqueza na mão. Vocês entenderam ou não? Não precisaria, cara. Aqui em Portugal, vocês criaram uma marca portuguesa de automóvel? Qual que é a marca? O MM. O MM é daqui? Já não, eu acho que não existe. Mas existe. Já não existe, né? Foi criada aqui. Não, nós também temos marca criada lá. Mas a gente foi colonizado por vocês, é a mesma coisa. O que vocês fazem aqui, a gente faz igualzinho lá. A mentalidade é igual. Tanto é que quando eu estou pousando aqui em Portugal, eu acho que eu estou pousando no Brasil, não estou brincando. Nós somos o mesmo povo, entendeu? Fala a mesma língua e pensa do mesmo jeito. Lá no Brasil, o povo gosta de zoar com português. Porque vocês são específicos. A única coisa que eu acho que a gente tem muita diferença é que a gente não é específico. Então pergunta assim pro português. Quem é português aqui? Levanta a mão. Se a gente pergunta pro brasileiro assim, ó, você tem relógio? O brasileiro já fala as horas. O português de Portugal, não. Ele fala, eu tenho um relógio. Aí você pergunta de novo. É isso, especificidade, literalidade. Aí você pergunta, você pode falar as horas? O português fala o quê? Posso. Brasileiro, se você olhar no relógio, ele pensa, você quer roubar ou você quer saber as horas? Ou esconde ou já fala logo o horário pra você parar de olhar pro relógio. Mas a mentalidade é igual, cara. Por quê? Porque a gente foi colonizado por vocês. E essa colonização, a colonização nada mais é do que transferir um modelo mental. Entendeu ou não? Aí uma parte, né, que a gente foi perdendo no caminho, vocês também foram perdendo, eu nem vou entrar nessa discussão de democracia, não sei o quê. Aí isso corroeu as bases de monarquia, de tudo. Isso aqui era uma tradição zona absurda, linda inclusive. Porque quando vem democracia, vem burocracia, vem democracia é boa. Eu vou falar o último passo aqui para nós terminar esse negócio aqui. Quinto passo para você reinar em qualquer área da sua vida. Anota aí. Resultado. O que é isso? Resultado não é o que você pensa. Eu lembro um dia assisti uma aula de um cara que me fez fazer um pouso indefinitivo no helicóptero. Eu piloto helicóptero e adoro aviação. Piloto jato também é uma das coisas mais fascinantes. Eu prefiro helicóptero que jato. Por conta da versatilidade. Eu posso pousar onde eu quiser. Eu acho isso magnífico. O jato tem que pousar na pista de jato. Não dá para pousar nem na terra, igual alguns aviões. Jato é jato. Não pousa fora de pista, de aeroporto. Helicóptero você pousa no prédio, num gramado. Você pousa em qualquer lugar dependendo do peso dele. Tem algumas pequenas restrições. O resto, você está numa mata fechada, achou um foco lá aberto, você desce na vertical e pousa com o negócio. Você está numa situação que não dá para sair nem para cima nem para frente, você sai de ré no helicóptero. Eu acho a versatilidade dele absurda. E aí eu ficava morrendo de medo. Eu falava, cara, como é que pousa? Aí a minha coluna até travava. As primeiras vezes que eu ia pousar e tudo, aí um cara com uma palavra libertadora me ensinou a fazer o pouso. Com uma palavra. Não foi pegando no cíclico, que é onde a gente pega. O helicóptero tem cíclico, coletivo e pedal. Pedal controla a traseira. O coletivo aqui faz um giro de pá para acelerar e aumentar a pressão da pá. E o cíclico dá a direção. Joga para a direita, joga para a esquerda. Então. O helicóptero é tão sensível que se eu travar o cíclico e deixar ele travado aqui em flat e todos os passageiros jogar a cabeça para frente, o helicóptero faz assim. Ó. Se jogar para trás, o helicóptero vira para trás. Vocês imaginam, tanto que é uma delícia esse negócio. Aí toda vez que eu ia pousar, por falta de sabedoria, pegando aula, eu ficava morrendo de medo do toque. Aí a coluna chega travava para pousar. Um cara me libertou com uma fala. Essa que é a minha intenção aqui dando aula para vocês.
O cara falou assim, o pouso não é o que você está imaginando. Aí eu pousando assim, olhando para ele. Ele falou, o pouso é a resultante de 2 eixos. Quando esse cara falou isso, eu falei, mano, eu só tenho que encontrar os 2 eixos. Faz sentido. Aí eu pousei igual uma ave, assim, pela primeira vez. Encostei que não senti. E é muito massa, que aí eu fui pegando uma sensibilidade por causa da frase dele. O que é? Se eu estou deslocando é um eixo, se eu estou descendo é outro eixo. Eu preciso fazer os 2 eixos se encontrarem. Quando eu encontro os 2 eixos, aquilo me deu uma paz na minha mente tão grande. Eu vou fazer pouso, às vezes faço pouso corrido. Eu tenho uma máquina que tem roda, né? E pouso igual jato, helicóptero. Pousa correndo, assim. E eu pouso e eu fico esperando alguém no rádio falar, assim, da aeronave. Cara, nem senti um pouso. Por quê? Porque eu lembro da frase do cara. A frase do cara foi uma linha de comando. Aquilo é uma resultante. Ou seja, quando 2 eixos se encontram, você coloca na perfeição os 2 eixos, aí eu lembrei da física, o desenho. Mas foi assim, ó, ouvir a frase e minha cabeça conectou naquilo. Aí todos os pousos que eu faço, eu não sinto mais nada. Sei lá, tem mais de 400 pousos já. Na hora que eu vou encaixar o pouso, eu lembro, as 2 resultantes, elas se encontraram, pode descer o helicóptero. O helicóptero desce sozinho. Porque tem um efeito que chama colchão. Quando você está descendo a pá, joga vento para baixo, o vento devolve para o helicóptero não gosta de descer. Ele geralmente fica parado perto do chão, pela força que ele está exercendo com o ar. Então não é um negócio que eu tenho que derrubar, é fazer com que ele se assente na resultante. Às vezes você olhou agora e falou, mano, não entendi nada. É isso que eu quero que você saiba. Você não tem maturidade para entender ainda. Se eu começar a falar coisas assim da empresa, talvez você também não vai entender. Se eu falar de neurolinguística, também não vai entender. Por isso precisa da maturidade, da sabedoria. Porque se você estivesse fazendo aula de pilotagem agora, igual o Thiago Rocha está fazendo, você ia agora falar, faz sentido. Porque se eu colocar a resultante dos 2 eixos, eu consigo pousar esse trem mais fácil. Diga. Ah, tá só falando aí pro Thiago. Então anota o último aí, você já pergunta. Resultado. Você já vai falar também. O que é resultado? Resultado. Fala todo mundo assim, ó. Resultado. É a resultante. É o encontro de eixos. Mas o que é isso, Marçal? Ó, pra você ver, eu contei uma história pra você entender o que é resultado. Resultado é o encontro de 2 eixos. Por exemplo, Dr. Paulo, né? Dr. Paulo é uma resultante do pai e da mãe, das experiências, do casamento, da advocacia, de um monte de coisa. O que você está vendo aqui agora é uma resultante de todos os encontros humanos, de conhecimento, de experiência, está aqui na minha frente. E você é uma outra resultante. Vários eixos se encontraram, várias pessoas, vários ambientes, e virou isso aí, ué. Aqui está uma coisa que você vai ter que tirar da resultante. Você acha que o que você é o que fizeram com você. Não é. É o que você fez com isso. Não ter feito alguma coisa, acabou com tudo. Acabou com tudo. Por quê? Porque aí você vira resultante dos outros. Então fala com a boca assim, ó, eu não sou resultante dos outros. Geneticamente é só 50% que é resultante dos outros, tá? Se vocês quiserem aprender aí, ó, 50% é genótipo, veio do papai e da mamãe. 40% é fenótipo. O que é isso? Atividade intencional. Seu pai é diabético, aí você fala, então eu também sou. Não, vocês estão comendo só na mesma geladeira, é só isso. Não é a parte genética, é os outros 40% que você está ferrando. Comportamental, você está imitando. Os outros 10%, isso é epigenético. Os outros 10% é circunstância. Então, vou te dar aqui o que é a resultante do que você vive hoje. Presta atenção. 50% é genético, 40% é fenótipo, que é atividade intencional, e 10% é circunstância. O que é isso? A circunstância, às vezes, na vida de alguns é maior, porque a pessoa vive de circunstância. Eu não, eu uso a circunstância. Por que hoje você tem tanto de dinheiro que você tem na conta, tanto de patrimônio que você tem? A resultante das decisões das companhias. Você entende ou não agora? Você vai começar a ver resultado de forma diferente. Você não está assim porque você é um fudido na vida. Você não está assim porque o diabo quer te matar. Por que quer matar todo mundo? Tem gente que culpa o diabo. Não, eu sou pobre por causa do diabo. O diabo vai você desconfia, rapaz. Você sabe que você culpar o diabo dessas coisas, o diabo vai rir. Fala, não fiz nada. Você acha que eu vou tentar uma pessoa que não prospera? Eu vou tentar outro tipo de gente. Por que não tem assombração mais hoje em dia? Você sabe ou não? Porque você já é a própria assombração da sua vida. Antigamente o diabo ficava, não, essa casa que eu vou fazer, ela ficar assombrada. Hoje não precisa, 6 meses você assombra. Ué. Então vamos lá. O que é o último pilar aqui do nosso encontro de hoje? Resultado é mais profundo do que você imagina. Se você entender o que é resultado e pegar resultante do que Deus falou a seu respeito, o resultado está dando errado. Muito errado. Se você perceber que a vida que você está levando é um resultado que você carrega da família que você veio e não ressignificou, o resultado está dando errado. Se você perceber que às vezes você está comendo açúcar e comendo comida de forma desenfreada, essa resultante é por não ter desbloqueado e não ter revisto ou ressignificado um trauma, um abandono, uma rejeição, um divórcio. Às vezes você não prosperou porque você se sente burro. Eu já senti isso, porque você foi humilhado na escola. Aí aquilo é tão bobo, é uma resultante.
A vida que você tem hoje, essa cara triste, pesada, esse corpo pesado, você não dá conta de tomar decisão, é tudo resultante do que aconteceu. Então eu queria te contar um segredo. Não é o diabo. É aquilo que você construiu e deixaram construir na sua cabeça. E o código é impossível passar na Terra e não levar uma cagada de um pássaro na sua cabeça. É impossível. Na sorte, você pode não levar essa cagada no ombro ou na cabeça. Mas é impossível você, como pessoa, garantir que você vai viver na Terra por 1.051.200 horas ou 43.800 dias e falar que você não vai ganhar uma cagada, porque se você ficar debaixo da árvore, você vai levar. Mas agora, ter um ninho na sua cabeça é problema seu. Se tiver um ninho na sua cabeça, você deixou. Eu sou fazendeiro, eu não consegui impedir um pássaro de plantar uma árvore lá. Porque ele pode cagar uma semente e aquela semente pegar. Um boi pode comer num lugar e cagar no outro e plantar lá. A ventania pode vir e jogar a semente do pasto do lado. A erva daninha pode mudar de pasto. Pode ou não pode? Agora, eu cuidando e cultivando na terra, quando eu vejo crescer, só vai virar árvore se eu deixar. Aí eu tiro. O que eu acabei de falar para você? Para mim é o mais importante, a resultante. Um encontro dos fatos é a vida que você tem hoje. O que é o resultado que você tem hoje? As suas renúncias. Cadê a lista delas? Não tem. Então a sua vida é ruim, certeza. A renúncia para mim mostra muito onde você está hoje. Segunda coisa, se você tem a renúncia, a segunda para resultado, quanto que você tem de investimento? Falando de dinheiro não, esquece dinheiro. Dinheiro nem é o assunto de hoje. Quanto você tem de investimento? Aí eu vou falar de coisas, para ver se você tem uma vida boa mesmo. Que tanto que você dorme, que jeito que você come, como é que é seu exercício todo dia, como é que é seu desfrute. De tudo que eu falei, mais importante é dormir e desfrute. Aí depois vem a comida, depois vem o exercício. Mas o que eu faço com o exercício? Fique em paz, tá? Se você não faz exercício, vai morrer mais cedo. Se você não come direito, vai morrer mais cedo. Se você não dorme direito, vai morrer mais cedo. Tá aqui a técnica para morrer mais cedo. Aí a pessoa fala, não, mas não tô nem aí. Aqui tá o detalhe. A média dos brasileiros é 74 anos. Os portugueses é quanto? É igual eu tô falando que nós é parecido. Você vai no Japão lá, a galera passa dos 100 anos com facilidade. Por quê? É um código que eu aprendi com o japonês, não aprendi com o brasileiro não. Olha pra comida e fala 8 de 10. Alguém sabe do que eu tô falando aqui? Já assistiu no Netflix? O que é 8 de 10? Você olha pra comida e fala assim, ó, eu não vou comer 100% do que eu tô com vontade de comer, eu vou comer 80%. Deixa sempre os 20. Os 20 é olho grande. Os 80 é o que você precisava. Eles verbalizam antes de comer. Nesses lugares onde tem maior longevidade lá no Japão. Eles põem a mão na comida e falam 8 de 10. 80%. Olha nós comendo. 300 de 100. Por quê? Porque é emocional. Quem aqui que às vezes vai numa rocinha, quando chega lá, come 4 vezes a comida da avó, da mãe? Tá doido? Eu fiz um jejum de 7 dias e falei pra minha sogra, pelo amor de Deus, faz um frango. Minha sogra tem uma tradição. Ela e a mãe dela, de fazer um frango. Chega a baber aqui de lembrar. E ela é tão forte. Eu fiquei 7 dias na água no mês passado, né? Na hora que terminou o jejum, ela fez um frango inteiro pra mim. Eu comi o frango sozinho. Era um franguinho caipira, né? Não é esses frangos de granja, não. Era um caipirinha. E aí eu achei bonito demais. Minha família sentada na mesa e ninguém tocou no frango. Eles fizeram outra comida pra eles, eu comi o frango inteiro. Porque a comida é emocional. E a gente come por causa disso. Então, assim, o que é a resultante? Um corpo pesado, uma mente pesada, uma alma pesada, uma vida pesada. É resultante das merdas que você tá fazendo. E você fica falando, você é rico! Que adianta? Não é o dinheiro, cara. Se a cabeça estiver boa, o dinheiro vem fácil. Porque dinheiro, fala com a boca assim, dinheiro é energia de troca. Então, põe só isso na sua cabeça. Dinheiro é energia de troca. Eu vou encerrar agora, principalmente a transmissão. Vai ter um EDP domingo e segunda. Mas por que domingo e segunda? Ia ser segunda e terça. Ou sábado e domingo, mas vai ter o Iron. E vocês vão ver um cara que vai fazer o Iron Man, domingo vai dar o EDP, e vocês vão ver andando normal, vocês não vão acreditar. Desculpa interromper, mas antes de você encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Posso? Pode. Obrigada. Eu tenho 17 anos, eu trabalho com marketing digital. Sim. Já faz um tempinho que eu tô no mercado, mas o meu produto ultimamente já tá com ROI negativo. Imagina, eu invisto muito e quando volta, o resultado fica igual, ou às vezes não. Ó, quem tá assistindo a transição, 17 anos, como você chama? Victoria. A Victoria, ela tá investindo em marketing digital e o ROI tá negativo. Então, o código. Quando o ROI tá dando negativo, é que sua sabedoria no assunto é baixa. O que significa isso? Todo prejuízo é bem-vindo para quem está gerando valor. Não contabilize como algo negativo. Você está comprando experiência. Então, às vezes a gente fala, eu estou fazendo um negócio, esse negócio aí que você está falando, eu ganhei milhões, centenas de milhões. Só que os meus primeiros eram ruins também. É normal.
Você está aprendendo a fazer. O que você está fazendo não pode encarar como um fracasso, tem que encarar como compra de dados, compra de experiência. Agora, o que não pode fazer é continuar fazendo do mesmo jeito e dando errado sem parar. Aí você tem... Entendo, tipo assim, às vezes eu invisto em produto diferente, mas parece que é um bloqueio, eu não tô conseguindo. Não, então vai ficar mais barato você fazer o MDP. Não, eu tô te falando. Não tô brincando. Arruma um jeito de fazer com o Thiago. Não é desmerecendo o Thiago é mais barato, espera a turma dele. Não é, ué. 26 e 27, você pode fazer com o Thiago. É mais barato. Aí você fala, não, quero fazer com você, é mais caro, pronto. Mas não, qual a diferença do Thiago pro Marcos? Experiência. Os resultantes, lembra que eu falei? Então, deixa eu te explicar. Talvez é a única vez no próximo ano que eu vou estar aqui. Então você faz comigo. Se não for, faz com o Thiago. Eu não tenho ciúme nenhum, a empresa é nossa mesmo, você pode fazer o que você quiser. Mas aqui está o segredo. O segredo é, ela estava investindo no negócio, tecnicamente parece estar certo. Só parece, que eu acho que deve estar errado também. Não, tava certo, agora tá. Cresceu. Tá não, filha, tá errado. É porque você tá tecnicamente errado, com bloqueio emocional, vai dar muito errado. Aí se você resolve uma parte e não resolve a outra, vai dar menos errado. Aí você tem que resolver até acertar. Eu acredito que você tá na frente de muita gente, mesmo dando prejuízo. Porque você tá aprendendo pra caramba. Eu gosto é disso. Você tem que estar disposto a estar investindo para comprar dados. Isso aí vai fazer toda a diferença. Tá? Diga. Boa noite. Eu estou só esperando anos. Mas aos quando me disseram, Paulo, vai estar naquele sítio. Eu olhei para a manicure e eu disse, quanto que eu te devo? Ela disse, mas eu não fiz a tua reunião. Eu disse, mas eu não tenho mais vaga. Eu disse, manicure é muito escravo, Marcial só um. Então, para mim, eu não me imagino de forma de escala. Eu sinto bastante tempo e eu vejo que o Paulo tem mentorados adolescentes lá no Brasil. Não. Não tem? Não, mentorados não. Mas a gente que acompanha, eu acho que deu uma explodida. A mentorado não tem nenhum adolescente mentorado. Ok. Profissionalmente falando, né? Agora a pessoa me acompanhar e me seguir é uma coisa. Acho que tem milhões de adolescentes. Exatamente. Não, eu pensei que fossem mentorados seus e tinha uma turma mesmo. De adolescente tem não. Não tem. Não. Ok. Porque eu disse, É porque adolescente não tem 300 mil reais, né? Não tem não. Tem gente que faz recurso, mas que não é mentorado meu não. Aprendeu com o curso, foi embora. ok. Mas qual que é a pergunta? Não, porque eu queria impulsionar toda a minha filha para uma outra visão de vida. Não seguir estas nossas crenças que nós temos no nosso antepassado, criar. O que eu falo disso? Vai à faculdade, vai fazer isso aqui. Então, eu estou impulsionando. Ó, deixa eu te falar, independente de Portugal e Brasil, um país desenvolvido chamado Austrália, menos de 30% das pessoas querem fazer faculdade. Então a faculdade, que é um sonho de todo pobre, ela não é mais necessária, eu vou explicar por quê. Porque as profissões da faculdade já são profissões do passado. Vencendo para prefeito lá em São Paulo, eu ia fazer isso, eu ia criar uma eu não prometi, tá? Mas eu ia fazer, eu já tinha no meu coração, criar uma faculdade digital da prefeitura, para treinar todo mundo das profissões do futuro. Isso ia ser assombroso. Talvez eu faça na cidade de Barueri, lá, né, no Gil Vencendo, que eu vou ser secretário lá, eu aceitei o convite. Mas o que todo mundo tem que ensinar são as profissões do futuro, porque as faculdades de hoje apontam para profissões já do passado. E a previsão é que nos próximos 15, 20 anos, 300 profissões deixem de existir. Por exemplo, tem gente segurando câmera aqui hoje. Já tem câmera aqui, não tem mais o carro. As PTZ, e a PTZ é 6 câmeras, um cara controla sozinho. Só que já tem estúdio que é tudo com inteligência artificial e mira sozinho, dá o foco sozinho. É o que eu estou te falando. Então, por exemplo, o Elon Musk lançou o táxi agora, sem motorista. Já tinha do Uber, só que esse você compra e você tem renda, como se fosse uma empresa. Olha a loucura. Você imagina o que não vai virar o mundo com esses cortes de certas profissões. O que você tem que fazer é viver. Sua filha tem quantos anos? 17. Com 17 ela já tem que ter mentores. Se quiser, por exemplo, encaminhar ela para o digital, ela tem que ter mentor no digital. Então tem que ter. Agora, ela morando com você, ela tem que ver mudança em você. Mas menino, criança, né? Adulto com 17 anos de idade, ele já foi, tá? Você tem pouco domínio, 5 a 7% de domínio sobre o seu filho. Pode ser bonzinho até que for, não quer nem saber de pai e mãe mais. É assim, ó, a criança com 1 ano de idade, ela não dá conta de fazer as coisas dela, então você tem 90% de poder sobre ela. Ela dá conta de limpar o bumbum, ela dá conta de comer sozinha, ela vai ganhando o governo. Então, com 10 anos de idade, ela praticamente tem 90% de governo. Aí vai diminuindo devagar até ela ir embora. O ideal é que a criança assuma o 100% antes de ir embora. Porque é muito ruim a pessoa sair de casa sem ter essa perspectiva de governo. Ela é mandada pelos outros, ela é boazinha, né? Fala aí, irmão. Angola, sim. Eu vou lá no Camisungo e aí você passa pro Thiago. A gente vai junto lá. A gente tá abrindo outro trabalho lá também. Então, fala com o Thiago. Tá? Fala, irmão. Seguindo o conselho da pergunta do rapaz de 20 anos, quais seriam as matérias ou os tópicos mais importantes para estudar para alguém que... Quais seriam as matérias mais importantes para estudar para quem quer prosperar? Eu nunca vou esquecer, eu com uns
97 foi o ano que eu vou te contar agora. Eu com o computador abrindo a planilha e abrindo a Barça e falando, eu vou catalogar todos os conhecimentos que tem na Terra. Olha as ideias. Em 98 eu tinha 11 anos de idade, a idade do meu filho mais velho. E eu abri, eu nunca esqueço, eu comecei a ir atrás da primeira coisa, cosmologia. Você imagina um cara de 11 anos de idade, em 98, estudando cosmologia, astronomia. Eu vou discutir com os caras, mano, dá um prazer, porque eu conheço um pouco do negócio. E aí eu comecei a catalogar. O que eu pensei quando eu falei, eu vou estudar astronomia, cosmovisão, cosmologia e tal? Eu falei, eu vou estudar o que tem de maior. Na minha cabeça, a minha cabeça explodiu com escala de grandeza estudando espaço. Quando alguém fala assim, isso aqui é longe, eu acho tão triste a pessoa falar que o negócio é longe. Porque não é nada perto da escala espacial, entende? A pessoa fala, não, isso aqui é devagar. Eu falo, não, você está de brincadeira. Que a pessoa não entende de tempo, de velocidade, não entende nada. Quando a pessoa fala isso aqui não vai dar certo, eu falo, cara, nunca estudou um minuto de metafísica. Porque se estudar metafísica, essa pessoa jamais ia falar contra ela mesma. O que é metafísica? Vou dar uma linha de metafísica. Minha mente, se ela consegue ver, é porque existe. E se existe, falta pouco componente para eu viver isso. Se eu determinar e conseguir me enxergar dentro disso, eu já visualizo. Se eu começar a visualizar, eu dou comando na realidade e vai em partículas subatômicas já na frente. Eu não posso duvidar em hora nenhuma. Se eu duvidar, as partículas começam a desconectar. Eu só tenho que acreditar. E aí não atrapalhar e obrigar meu corpo a chegar lá naquele ponto que eu vi. Cara, o corpo é escravo da energia, ele tem que ir. E para ele chegar, ele precisa de energia. Para ter energia para chegar, eu preciso de desconectar um monte de energia que não tem nada a ver com o que eu quero. Ou é tão louco isso. Se a pessoa tiver mínima clareza do que é metafísica, ela nunca mais fala que não dá conta. Ela nunca mais fala que é difícil. Ela nunca mais reclama. Nunca. Você não me pega reclamando, porque eu sei que você destrói todo o cenário que eu já vi. Eu continuo acreditando, e não duvido. Mas saudade, todo mundo acreditava que você ia ganhar para a prefeitura. Quando desligar a câmera ali, eu conto para vocês. Eu parei na 18, eu mapeei 21 ondas. Isso é da metafísica. Na 18 eu parei. E quando eu parei na 18, não conseguiu progredir e acabou. Se chega na 21, ganhava o primeiro turno, do jeito que eu falei. Só que não era um negócio que tinha que acontecer. E meu coração muito claro. Quando eu fiz o jejum, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, ou eu ganho no primeiro turno, ou eu perco no primeiro turno. Eu só quero te pedir isso, todo dia, só na água, 7 dias. Na hora que terminou aquele X, aquele negócio lá, 18h45, na hora que eu vi aquilo, eu falei, é assim que tinha que terminar. Vamos seguir para aquilo que eu fui chamado. Na minha cabeça eu não duvidei nem um segundo. Zero. Mas na hora que eu percebi que não era para pôr mais energia, eu parei também. Eu tive várias crises na campanha, porque eu não entrava dinheiro, porque eu dependia de doação dos outros, né? Eu realmente não pus nem um real meu, empresa, nada, zero. Vários dias eu cheguei e falei assim, mano, eu vou ganhar esse trem. Eu vou pôr meu dinheiro. Pegar lá e pôr mesmo 60 milhões e regaçar. Meu coração falava, não é isso, não mexe com isso. Dá seu melhor aí. Eu fui e o sentimento foi concluído com sucesso. É difícil para uma pessoa, porque se eu fosse vaidoso, igual todo mundo acha, eu tinha colocado o dinheiro e ganhado, cara. Não tem como não ganhar não, colocando grana, entendeu? Chegar nos lugares. Eu andava na cidade, dava até aperto do coração. Só via foto do Boles e do Bananinha, assim, ó. Cidade inteira, e não vi uma foto minha em lugar nenhum. Só que em todo lugar que alguém estava sentado, alguém estava falando de mim. Então, assim, cara, a metafísica é um negócio que você tem que construir. A minha imagem é lá na presidência. E me apertava o coração pensar assim, cara, será que eu não estou inventando moda com isso aqui? E ali eu nacionalizei, expus, todo mundo sabe quem eu sou agora. Sabe ou não sabe? Qualquer lugar da terra. Oxe, Portugal. Portugal é o Brasil, moço, é o mesmo lugar. Estou falando em lugar onde ninguém sabe nem de Brasil, porque viu o negócio da cadeirada. Saiu em 48 dos principais jornais do mundo. Cara, doeu aceitar a cadeirada, sabe? A porrada não. Ainda tô com uma dorzinha aqui e a costelinha, mais 2 semanas tá zero. Cara, foi difícil aceitar ali, mas eu era uma oferta. Eu precisava mostrar pra todo mundo que eu aguento porrada. Só pra desviar um pouquinho, mas o jabuti foi lento. Foi? Não, era só sair do lado. Dava pra sair, mas eu quis levar. Eu achei que aquilo ali foi um símbolo. É humilhante pra quem não precisa, entendeu? No fundo, quem precisa entender, entendeu. Eu brinco com as pessoas porque eu falo que você não precisa de política pra nada, que você já é uma pessoa... Eu preciso pôr uma coisa, mudar a cabeça do povo. Vai ser mais rápido. Eu acredito de verdade que o Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra até 2050. 25 anos. A gente tá aqui na terra dos portugueses e a gente vai ver muito português indo pra lá. Porque é uma promessa. É uma terra de avivamento lá, entendeu? Lá era o último lugar que parecia com o Éden há 500 anos atrás. Lá é o lugar mais rico da terra de solo. Nada contra Portugal, mas é por isso que vocês foram pra lá. Qual foi o maior aprendizado para você? Qual foi o maior aprendizado? O maior aprendizado da política pra mim é o Tarcísio. A maior decepção que eu já tive até hoje. Tô sacaneando, não.
o Tarcísio, o governador. E ali eu tirei o chapéu. Eu achava que era uma coisa... E eu que sou bom de leitura, então... Foi o maior aprendizado, foi não confiar em quem você acha que é bonzinho. Ali foi forte pra mim. Pode falar. Voltando um pouco sobre ambiente, né? Que a gente está falando sobre ambiente, eu tenho uma dúvida. Inclusive, na prefeitura, quando foi a questão do debate e tudo, eu vi que foi um ambiente muito hostil e, querendo ou não, você liderou todas as vezes, né? Existe um código para cada ambiente que você entra, você liderar, ou é conhecimento básico? Então, eu quis tirar todo mundo do eixo, porque aí você tira a pessoa do conforto dela, ela já não é ela mais. É o que eu expliquei no negócio do Davi. Destrona as pessoas. E a coisa mais barata, meu cabo ficar barato, que é o custo de aquisição de voto, foi desqualificar todo mundo. Aí eu mostrei minha pior versão e mostrei a deles. Eles não queriam mostrar a deles, eu que mostrei. Gente desvairada. Você entra no ambiente, você tem que identificar o que aquele ambiente precisa para poder... É, porque todo mundo ficava falando, por que você tá mexendo com o Datena? O Datena não vai dar em nada. Eu falava, mas tem que mexer com ele é o mais fraco. Aí eu fiquei 3 debates mexendo com o fraco. São 11. 3 eu perdi tempo com ele. Não, tava investindo. Tava precisando de ver. Ele chegou com 19 pontos, terminou com 1. Eu falei todas as vezes, o Datena vai terminar com 1. Alguém chegou a ver ou não? Várias vezes. O Datena vai terminar com 1 ponto. Achei a Chataba bem resiliente. Terminar com aqueles 9 altos dela lá. Ficou bem resiliente. Agora, o que eu acho do resultado não interessa. Já tá tudo certo, vai vir pro próxima eleição. Minha lógica, tá? Saiu a pesquisa para presidente, vocês viram? Eu tô no segundo turno com ele. Não, então, eu acho que não ganha. Porque o Lula com a máquina na mão é um... Mas é a última vez dele. Aí você constrói... É paciência, cara. Paciência. Eu acredito que se fosse a lógica de hoje, em 2030 eu ganho, mas em 2026 vai chegar perto. Tem paciência por isso? Poxa. É um chamado? Cogito, mas é tanta doideira para fazer, não sei nem se eles aprovam. Não, cara, eu prefiro ficar num partido pequeno. Eu provei que dá para ir com o partido pequeno. Bolsonaro também ficou. Não adianta, o partido pode ser grande, se não tiver o cara certo, não adianta. E como é que concilia um quinto filho com Pessoal, eu vou encerrar. O Thiago vai falar para vocês. Escuta aqui, ó. Eu vou encerrar essa transmissão. Todo dia eu estou fazendo live que eu me propus a fazer, depois que passou a eleição, que eu quero abrir a mente do povo. Então, todo dia eu vou estar aí fazendo essa transmissão, vou estar aqui presencial. Então, o Thiago vai explicar um negócio para vocês. Já vamos encerrar. Todo mundo está assistindo aí, faz o falou.